pessoal, eu sou o Prata e hoje tem resenha de Hellraiser, de Clive Barker, um horror bem gore, bem nojento, com muito sangue, não recomendado para menores de 18 anos. Eu ganhei esse livro num evento que estava ocorrendo no stand do Submarino, na Bienal do Rio. E eu ganhei junto com um kit incrível, uma eco bag da Darkside, que é a melhor eco bag que eu já vi, linda. E também com a caixa, que é a caixa que tem no livro e no filme, se você já viu. Ela é um pouquinho menor no filme, mas essa aqui já representa muito bem e eu não vou abri-la, vai ficar aqui. Hellraiser, como a Darkside preferiu traduzir, é uma noveleta com o nome original de The Hellbound Heart. Essa noveleta inspirou ao filme Hellraiser, que também foi dirigido pelo Clive Barker, escrito e dirigido por ele. E inicialmente essa noveleta aqui foi publicada com uma série de outras histórias em um livro único. E exclusivamente a Darkside trouxe o Brasil depois de 30 anos que foi publicado, e depois do filme de 1987, que é um marco nas histórias de horror, nos filmes de terror, porque é bem violento, bem nojento mesmo. Então vamos para a história. O livro tem sua própria mitologia. Então no início nós vemos este jovem Frank. A descrição dele é bem rebelde, gótica. E ele está com uma caixa de Leprechaun, que depois descobrimos o nome. Ele está tentando resolver o enigma dessa caixa. Ele ouviu falar dessa caixa, que se abrisse ele teria prazeres inimagináveis. E ele está tão entediado com a vida terrena que ele quer ter uma nova experiência e morre para abrir essa caixa. Ele quer abrir essa caixa logo. E bem no início do livro ele consegue abrir a caixa e ele encontra os cenobitas, que são seres teológicos lá de uma outra raça, outra dimensão, que conseguem acessar o nosso mundo por pequenas brechas. E eles são seres bem terríveis, bem macabros. É isso que o Clive descreve, bem macabros. Frank acaba tendo o que consegue, mas só que com um exagero infinito. Ou seja, ele tem um prazer infinito e juntamente com esse prazer ele recebe dor. E ele acaba ficando preso na casa onde ele estava tentando abrir. Esse é o primeiro capítulo do livro somente. E depois são apresentados ao irmão do Frank, o Rory, e a sua amada, que é a Julia. A história se desenvolve através desses dois que estão se mudando para essa casa nova onde está o Frank. Então é isso de sinopse. É isso mesmo, eu não vou falar muito porque o livro já é pequenininho, não tem muita história a ser desenvolvida aqui, mas eu já adianto que Frank não vai querer ficar nesta situação. E esse livro não é muito terror, ele é mais horror e gore. Se você não conhece essa palavra gore, é meio que um horror nojento, sabe? Aquele negócio que você tem, meu Deus do céu, tira isso daqui, eu quero ver na minha frente. É isso, gore. E tem que ter muito estômago para você ler e ver o filme também, porque tem cenas muito nojentas mesmo. Aqui envolve sexo, violência, sadomasoquismo. Tem também uma palavra que eu não vou falar, senão seria spoiler, mas também é muito nojento, gente, sério. Tem uma cena aqui no final que... Fiquei muito enjoado com essa cena. Então, não é pra todo mundo esse livro aqui, somente para os mais fortes. Você só pode ler esse livro se for muito forte. Eu gostei muito da história no geral. O horror é muito bom mesmo, você realmente fica enjoado. É uma ótima história de horror, com sua própria mitologia, bem original mesmo. O Clive Barker fez muito certo ao fazer esse livro. Mas o livro tem alguns probleminhas que eu tenho que citar, que é o desenvolvimento de história e alguns furos que ocorreram aqui. Como, por exemplo, em um capítulo em que uma personagem desaparece. Ela desaparece em um certo capítulo e reaparece no outro, sendo que ela tava ali na cena e do nada ela desapareceu. E eu não entendi muito bem, sendo que ela poderia ter feito a cena ter se desenvolvido de outra maneira. E eu também achei que poderia ter sido mais longo e mais desenvolvido e descrito. Tem cenas ótimas de descrições de horror aqui, nojentas, e você vai ficar muito saciadas com elas se você quer ler isso. Mas a história poderia ter sido um pouquinho mais aprofundada. Mas eu entendo também porque este livro era uma noveleta, quase como um conto, sabe? Então não tem como retirar muito daqui. E a intenção do Clive Barker foi realmente ser curto com bonitas palavras, porque aqui a lírica é bem presente e a tradução da Darkside está ótima também, vou elogiar, porque não é fácil traduzir este texto. Outra característica a ser apresentada aqui é o narrador onipresente. Aqui não é descrito em primeira pessoa, ou seja, o narrador sabe de todo mundo e conta sobre todo mundo, sobre Frank, sobre a Julia e sobre o Rory. E isso me atrapalha
atrapalhou um pouquinho no início, porque eu tava mais acostumado a narrativas em primeira pessoa, mas depois eu me acostumei e foi de boa, então só pra avisar. E por último, essa edição da Dark Side, gente, essa edição da Dark Side está lindíssima. A capa é toda revestida em couro, muito lindo, com esses detalhes metalizados da caixa. É um dos livros mais bonitos da Dark Side. A folha de guarda também tá nojenta, e toda a diagramação que vocês já conhecem da Dark Side, que é sempre linda, né, gente? Nossa, ainda mais porque eu ganhei esse livro aqui, eu fiquei muito feliz na hora. E aqui atrás tem algumas imagens do rascunho e do filme, imagens do filme que o Clive Barker planejou. Muito... Então é isso, pessoal. Eu vou dar 4 estrelinhas bem nojentas para esse livro. Eu adorei a história. Quero ler mais títulos, livros do Clive Barker. Dark Side traga mais histórias lindas, com edições lindas como essa. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tem muitos outros vídeos aí pra você acompanhar. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais aqui, Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. Um beijão, tchau e até a próxima história de horror.